Mas assim, Comentem cara, isso daí. é Eu gosto do revoltante. Renan Pistola, dá muitos É cortes. revoltante, cara. É revoltante. Mas assim, é revoltante assim, de dar vontade da gente parar. Porque... Não, você tem essa experiência, mas sabe de uma coisa? Eu nunca tenho vontade de parar. Nunca tive, nem por um segundo. Eu me recordo que quando... Eu lembro quando eu te encontrei, no momento em que a gente aprovou o impeachment da Dilma. A gente teve, você vê um pequeno... desculpa, acho que foi no despacho do impeachment, estava em São Paulo e tal. E aí eu lembro que eu estava completamente acabado. Acabado porque aquele foi o momento triste da história para mim. Porque era o único momento em que a gente não tinha uma guerra muito clara para lutar à frente. Então, assim, eu jamais, em nenhum momento, tive a sensação de que não valia a pena. Eu penso assim, cara, eu acho, por exemplo, pra mim o MBL e o que a gente faz, os resultados bons que a gente traz, vale a pena as pessoas que a gente cate. Por exemplo, essa é a parada, assim, não tô querendo ser... Pô, a gente realmente reuniu lá o Bétega do Paraná, que é uma história. Sim. O Faustino, que, assim, o Bétega foi um cara que a gente fez uma seleção pra ele ser candidato. O Faustino não, mano. Tipo assim, ele buscou tá aqui, tá ligado? Outro rolê. Ele deu um jeito de aparecer num jogo de futebol. Foi assim que eu conheci o Faustino. A Meg ligando pro Renan. O Sandro era um moleque lá na Bahia que queria fazer política e, tipo, ele pagou a duras penas a academia dele. MBL, sim. E ele brotou através da Academia MBL. Ele mostrou seus valores. E mostrou, assim, ele aproveitou a oportunidade. E aí... Os três juntos lá, sabe? Pô, isso é legal pra caramba. Assim, o fato disso existir, porque esses três caras, assim, eles vão ser grandes. E eu sempre tenho uma coisa que eu gosto de ler livros sobre as cenas musicais, tipo assim, como surgiu o punk. E um dia a gente pode olhar pra trás e vai falar, pô, essas pessoas se conheceram. E tem esses livros, tipo, olha o que aconteceu. Nossa, você viu o que aconteceu com o Holiday, sabe? Sim. E tipo, nossa, um dia esses caras estiveram junto no mesmo grupo. E o MBL é o celeiro. E as pessoas vão falar disso. Isso eu já sei. Com toda certeza. O número de deputados que já passaram pelo MBL é muito gigantesco. O MBL é o grande celeiro. Todo mundo, no fundo, copia o MBL em grande medida. Tá? Essa é a real. Porque ele é o primeiro a ter, sabe, decifrado essas técnicas. O MBL decifrou as técnicas muito rápido. Muito antes de todo mundo. O primeiro a levar isso para uma política de redes que se mostrou que era possível a conversão de votos quando ninguém acreditava. Sim. Porque eu lembro que, né, 2016, primeira campanha que a gente disputou, a ideia de que você ia se eleger com redes era soava como ridículo. Não, sem dinheiro ainda. Você ia se eleger com redes sem dinheiro. Soava ridículo em 2016. Mas, voltando assim, o Brasil, cara, quando a gente olha a reação dos brasileiros às coisas, assim, tipo... Sabe aquele amigo teu que tá nas drogas? Você fala, mano, dá pra sair da droga, tá ligado? Dá pra sair do crack. O cara, mano, não, mas me dá uma pedra aqui. E ele briga com você. É isso, sim. O Brasil é isso. E o ruim dessa política de espetáculo que você tava falando antes do Nicolas é que, por exemplo, um vídeo daquele do Nicolas tacando estaca na pista nos buracos viraliza, e se a gente soltar um vídeo desse aqui, fazendo coisas práticas e solucionando os problemas reais das pessoas, tem risco de não viralizar. Não, mas esse viraliza. A gente faz bem feito também, Faustino. Confia no Tássio. Mas sim, é que tem uma coisa, Ian, tem uma coisa que eu acho que aconteceu. Eu acho que é uma coisa pra você analisar, jogar pra você e pro Ricardo ficarem pensando nisso. Havia um período que era um período Revolução Francesa. Sim, 2015. Até 18. Cortem as cabeças na guilhotina. Sim. Isso passou. Hoje é um período de cinismo absoluto. Sim. E é todo mundo muito cínico. Especialmente na direita. A direita saiu do idealismo total pro cinismo total. Sim. Não só os influenciadores, como o eleitor também. Sim, vivemos o grande rebote. É o rebote. É a ressaca da nossa revolução. Isso. Portanto, o idealismo no mundo de cínicos é visto como piada, como algo que tem que ser combatido. E o cínico, ele é visto como a parte de um entretenimento que tá rolando. Ser um cínico é isso. Então, assim... Os caras, faz o L, o cara sabe que tá mentindo. Eles sabem que, assim, tudo que esses caras sabem que é mentira. E eu não acho que o eleitor e o fã e o cara que dá o like, ele é um agente passivo que tá sendo só enganado. Acho que tem um Ele aceitou o jogo. Ele aceitou o jogo. Não, vocês me lembram da eleição de 2018? Aconteceu um momento muito engraçado que eu nunca vou esquecer. Nós estávamos saindo, acho que a votação estava acontecendo e a eleição os votos estavam sendo... contados. E a gente saiu de um carro, a gente estava indo para um restaurante, uma coisa assim, e a gente cruzou com um cara no meio da rua, ele te reconheceu, a gente perguntou para ele, tudo bem, como é que você tá? Em quem você votou? Aí ele tinha votado, se não me engano, na Joyce Hasselman,
Porque ela havia contado Nossa, uma mentira. na frente do Halim. Na frente do Halim. Maravilhoso. Essa história, isso Ela aqui é o muito eleitor de demonstrativa. direita. Exato. E ele nos contou que ele havia votado no Joyce Hasselman porque a Joyce Hasselman mostrou para ele que o PT havia cometido uma grande fraude. Compraram a capa da Veja por 600 milhões. 600 milhões. Olha o que era foi passado, cara. E a gente pensa, bem, 600 milhões é mais do que o valor da companhia Abril. Então, se alguém quisesse comprar a capa, já comprava a empresa toda junta, todos subsidiários, funcionários e tudo mais que fosse, né? Uma capa da Veja não vale tudo isso. E a gente explicou isso pro sujeito, dizendo, esse valor, isso não tem como ser verdade. Ele disse, eu sei, mas não me importo. Porque eu acho que essa foi uma ótima contra o PT. Essa foi uma mentira boa de se dizer contra o PT. Então ela mandou bem. Eu vi mandou aquilo, eu sentei no capô do carro, a gente tava ali perto do carro que a gente... Eu falei, estamos ferrados. E assim, os sintomas estavam todos lá. A Joyce, ela antecipou muito a ideia de que não é radical, é picaretagem. Lembra do porco que ela colocou? Que assim, ela foi alvo disso. Gente... Ela sabia que uma parte do eleitor dela de fato acreditaria, porque talvez pessoas crédulas, mas uma parte talvez maior do eleitor dela não se importaria, só acharia aquilo muito útil. E eu percebi isso muito, vivendo várias eleições, de que é verdade que o eleitor quer uma alternativa de poder. Sim. Ele não está interessado num projeto bonito. Ninguém quer votar num candidato porque ele defende as ideias certas, mas porque ele oferece uma alternativa viável. Sim. O eleitor ele tem alguma espécie de pragmatismo. Não, é um pragmatismo muito grande, eu concordo. Sim. O problema é o seguinte, se eu for pensar em termos maquiavélicos, eu até vi, assim, a gente fez o documentário do Curtis Yarvin, que tá lá no clube, e o Curtis Yarvin ele fala o seguinte, cara, pare entre ser idealista e chegar ao poder, chegue ao poder. E eu não sou, vamos dizer assim, se falar assim, não, vamos chegar ao poder pra fazer o bagulho certo, eu não veria um problema nisso. Agora, claramente são pessoas que não estão fazendo isso. Assim, essas pessoas não têm um projeto, essas pessoas não têm nada. E na verdade, talvez o petista veja essa motivação na turma dele. Tipo, eles vão comprar uma galera, eles vão passar, mas eles vão andar com o nosso projeto socialista, nosso projeto humano e tal. Então eles acham que no PT os fins justificam os meios mesmo. E há uma conexão histórica de trabalho, que é um trabalho regular, que qualifica a liderança perante a militância, no sentido de que eles realmente fazem parte dessa trajetória e que eles são fiéis à trajetória. Na direita não tem isso. Não existe o fim justifica o meio, por isso que o bolsonarismo é uma farsa, e por isso que a própria ideia de polaridade entre os dois é uma polaridade farsesca, porque do outro lado não tem um cara que tem um projeto histórico dele. Literalmente um batedor de carteira no próprio público. Então não tem o bolsonarista, tipo, se alguém podia chegar, Renan, aceite, o bolsonarismo é pragmático, ele chegou ao poder, mas ele vai chegar e ele vai tocar o projeto. Aí a gente ia ficar numa situação meio que tipo... fazer o quê? Sim, mas não houve projeto. Não é. E não há projeto nenhum. Não há projeto. O projeto é o benefício pessoal de cada um. Exato. Então, o meio e o fim são um lixo. Sim. Então, o meio e o fim são lixo. E entendo o que eu quero dizer, o meio e o fim são lixo. Não é que o PT tem bons fins. Ele não tem bons fins, mas ele tem algum fim. Exato. Coletivo dentro da lógica do grupo dele. Que é uma lógica nefasta, mas... Que é uma lógica nefasta, mas é a lógica deles. A comunidade deles enxerga aquilo fazendo sentido. Do nosso lado, não. O do nosso lado é só aproveitador mesmo. Com o próprio, não tem fim nenhum. Fim, tipo, eu vou roubar alguma coisa. Eu vou roubar um colar. Que é o que, assim, o presidente da república estava tentando roubar a porra de um colar de 16 milhões de reais enquanto tentava fugir do Brasil e seus assecas tentavam um golpe de Estado aqui. Meu velho, isso é um desrespeito. Esse cara tinha que... Não tenho palavra, assim. Vou ser preso já de novo.